bem? Nós estamos de volta com o nosso programa Em Destaque aqui na TV NGT. A nossa convidada de hoje é a cirurgiã dentista clínica geral, doutora Cristiane Tavares, formada pela Universidade de São Paulo. E ela estava falando aqui pra gente no nosso primeiro bloco a respeito da questão do fumo, do tabaco, do cigarro, o mal que é para a saúde bucal, não só para a saúde como um todo, mas especialmente para a saúde bucal, afeta o tratamento, como é que se dá esse processo. Doutora Cristiane, você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso, por favor? Com todo prazer, até porque a gente vê muitas essas campanhas antitabagismo e se fala muito sobre os efeitos do cigarro no organismo como um todo, mas não se fala especificamente sobre a saúde bucal, né? E tem uma doença chamada doença periodontal, a periodontite, gengivite, periodontite, que segundo o Ministério da Saúde atinge mais de 80% da população brasileira, então tem uma incidência bastante alta. E o cigarro é um dos grandes fatores de risco para que essa doença ocorra. Então a pessoa começa com uma gengivite, uma inflamação, evoluindo para uma perda de osso, uma perda óssea. Então a pessoa que fuma ela tem muito mais chance de desenvolver essa doença em decorrência do cigarro. Então, eu sempre procuro, dentro daquele trabalho de motivação que eu faço com o paciente, quando eu vejo que o paciente é tabagista, né, eu já foco bastante nessa questão do cigarro. E eu tenho, assim, vários pacientes que conseguiram parar de fumar, né, depois desse trabalho todo incansável, né, porque é um trabalho, assim, que exigem consultas em que você, simplesmente, você não senta o paciente na cadeira, você conversa com o paciente, você sai do mocho, senta numa outra cadeira, numa outra mesa, para você dar uma aula para o paciente, para você motivar, para você conversar. E eu oriento justamente, às vezes o paciente tem muita dificuldade em largar o vício, a gente orienta profissionais médicos ou profissionais que possam estar ajudando esse paciente, que a gente sabe da dificuldade que é, né? Mas eu acho que o dentista tem um papel fundamental também na ajuda do paciente a largar esse vício, visto que isso compromete muito, né? E uma coisa que me preocupa, por exemplo, hoje com o advindo dos implantes, né? Você vê muitas pessoas fazendo implante, né? Hoje ficou mais acessível para a população em geral. Só que no fumante, né? Quer dizer, o implante, quando o paciente não fuma e tem uma boa saúde geral, ele tem 98% de chance de sucesso daquele tratamento. Mas quando o paciente é fumante, já cai para 70%. Então, é muito importante o paciente que fuma e pensa em fazer implante, pensar em aproveitar e abandonar o vício, né? Essa orientação, todo esse trabalho, mostrando para o paciente todos esses efeitos, né? O prejuízo que pode ocasionar, e esse trabalho é feito por você e toda a sua equipe. Esse trabalho, ele é feito por mim e pela doutora Priscila Pizelli, que é responsável atualmente, essa aulinha que eu montei já tem bastante tempo e que eu venho tentando sempre renovar, colocar coisas novas, né? Ela atualmente é que dá essa aulinha na minha clínica. Então, todos os pacientes que vão precisar de qualquer tipo de tratamento, eles precisam passar por essa aulinha. Isso aí, a gente não... Ponto de honra. Ponto de honra. Mesmo que o paciente venha indicado de outro profissional, que isso acontece, né? Esse paciente recebe as orientações com a doutora Priscila ou comigo, na verdade, nós duas damos a aulinha, mas atualmente mais ela faz essa parte. Uhum. Até porque, Cristiane, ainda tem essa história do medo do dentista, não tem isso? Ou isso já está melhorando? Não, está melhorando, mas ainda tem muita gente com medo de dentista, bastante pessoas. Eu procuro utilizar... Que é um mito, né? Você diria que é um mito isso? Não é bem... A pessoa tem medo porque, assim, por mais que a odontologia tenha ainda... evoluído, né, você ainda tem barulhinho, né, do motor, né? Você tem agulha, você tem que anestesiar o paciente. Muitos pacientes têm realmente, até por traumas passados, às vezes traumas passados pelos próprios pais, né? É verdade. E assim, eu procuro utilizar com esses pacientes, inclusive, terapias alternativas. Eu sou reikiana também, eu aplico reiki nos meus pacientes. Então, você tem que ir com muito tato e com muita calma com esses pacientes, para que eles transformem esse trauma deles numa coisa positiva, assim, que eles possam ter prazer de ir ao dentista, né? Perfeito. Que eu sei que é difícil, né? Ter prazer de ir para o dentista é difícil. Mas você sabe que eu acho que normalmente as pessoas, quando tem esse trabalho de orientação, que vem o que pode ocasionar, o que pode trazer de benefício para a sua saúde, para o seu aspecto físico, né? Porque você vê uma pessoa bem cuidada e se ela não tem a sua boca bem tratada,
é complicado. Renato, não eu é? tenho pacientes que eu estou com 26 formados, eu tenho pacientes que há 10, 15, 20 anos não têm doença. Que beleza. Que eles vão sempre, estão sempre na clínica fazendo a prevenção, fazendo Sai muito mais barato. Muito mais barato, e quem me dera ficar o dia inteiro só fazendo profilaxia. Meu sonho de consumo é fazer isso. É isso aí. Né? É não ter que fazer tanto implante, não ter que fazer... É claro que eu acho maravilhoso, acho que a odontologia evoluiu com muitas técnicas avançadas, hoje em dia você vê coisas incríveis sendo feitas, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer essa questão da prevenção mesmo, da promoção de saúde, porque é o que a gente, no juramento é o que a gente fala, né? Vamos promover saúde, né? Cuidar realmente do paciente como um todo. Então, eu procuro ver o paciente de uma forma mais holística, de uma forma integral. Eu não olho o paciente como um dente, né? Eu olho como ser humano, porque tem a questão do estresse. Hoje em dia, você vê as pessoas extremamente estressadas e isso vai influenciar direto a saúde bucal. Isso tem uma influência, assim, eu sei quando o meu paciente está estressado pela boca. Pela boca, com certeza. Então, assim, pacientes que estão sempre lá, eu reconheço pela boca. Olha só. Quando a pessoa está com um estresse muito grande, né? Porque isso gera uma baixa imunidade. Aquele paciente que de repente estava com a gengiva controlada, doença controlada, começa a sangrar a gengiva. Aí eu pergunto logo, está estressado? O que está acontecendo? Tem paciente que começa a chorar. Eu falei assim, mas como você sabe que está acontecendo alguma coisa? Eu falei, estou vendo na sua boca. Você tem que fazer um trabalho de psicóloga também, né? Mas nós somos, né? Eu acho que o dentista, ele é um pouco psicólogo. Tem sim. E assim, o paciente, quando senta naquela cadeira, ele acha que está num divã, né? Ele quer um divã com motorzinho, né? Um divã com motorzinho. Então, assim, você tem que dar esse... Hoje em dia, as pessoas, o Renato, elas estão buscando muito mais do que uma técnica avançada, muito mais do que um implante, muito mais do que uma prótese. Elas estão procurando atenção, elas estão procurando carinho, elas estão procurando alguém que cuide delas. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E eu sempre procuro passar isso para a minha equipe, né? A gente tem que olhar o paciente como um ser humano, com emoções, um ser humano que está ali, às vezes, com medo da gente, né? Com medo do orçamento também, né? Na hora de dar o preço. Mas assim, ele está com medo, estou brincando, mas assim, ele está com medo ali daquela situação. Então, você tem que acolher aquele paciente, você tem que acolher com carinho. Tranquilizar, né? Botar uma música calminha. Então, isso vai trazendo uma experiência, vai transformando aquela experiência ruim que ele teve, né, em algum momento da vida dele, numa experiência boa. Eu tive uma situação rápida para contar para vocês, né? Uma paciente terminou o tratamento, ela assim, mas não tem mais nada para fazer, eu quero continuar vindo aqui, né? Você escutar isso de um paciente é muito bacana, né? Muito legal. Mas vamos trocar então aquelas restaurações antigas minhas, ela queria ficar ali. Então assim, eu sinto, é bacana quando você sente que a pessoa está ali com vontade de estar, né? De se cuidar, vendo a importância, com prazer, né? Doutora Cristiane, e placa bacteriana, o que é? Eu vou pedir a você, por favor, para nós respondermos logo após o nosso breve intervalo. Nós estamos recebendo a doutora Cristiane Tavares, cirurgiã dentista, clínica geral. Isso é importante destacar, são raros. Aqui no nosso programa Em Destaque na TV NGT. Não saia daí, nós já voltamos rapidinho, tá bom?